Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Cardoso e estou aqui para trabalhar a disciplina de Educação Física com vocês. E aí, hoje eu trouxe um tema bem interessante, bem legal, que eu te convido a conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Então, o nosso tema que nós vamos abordar hoje é a respeito das maratonas. Você já ouviu falar a respeito das maratonas? Já observou algum dos atletas participando ali nos grandes centros, nas grandes cidades, daquelas provas de corridas de longa distância? Então, é essa prova que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Como ponto de partida, nós temos algumas informações complementares da nossa aula. O primeiro delas, nós apresentamos para vocês os objetivos. E quais são eles? Conhecer o histórico e evolução das corridas de maratona, como foi que isso se desenvolveu e como isso está sendo abordado nos dias atuais. Nós temos também a habilidade a ser desenvolvida de identificar as transformações históricas no fenômeno esportivo e discutir algumas delas e seus problemas a respeito do doping, da corrupção, da violência, né? E a forma com que a mídia apresenta essas abordagens aí do nosso esporte. Olha que interessante a gente conhecer como a mídia aborda esse tipo de evento, esse tipo de prova. Você já parou para perceber como a mídia brasileira pode apresentar esse tipo de evento para a gente? A unidade temática que nós vamos trabalhar aqui é a unidade temática de esporte. E o nosso objeto de conhecimento são os esportes de marca, ou seja, aqueles esportes que têm um determinado tempo, né, ou metragem a ser percorrida. Certinho? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Então, as maratonas, quais são os seus conhecimentos iniciais a respeito dessa prova? Como eu coloquei para vocês anteriormente, já observaram aqueles atletas, né, participando daquelas longas provas nos grandes centros aí, passam ali por diversos pontos, né, superam a sua jornada, enfim, essas são as provas de maratona. Aquela que te busca, aquela que te desafia a participar de uma prova cada vez mais difícil, não só pelo seu aspecto físico, mas também a respeito também do seu aspecto mental, que é bem importante estar bem fortalecido dentro de uma jornada de uma maratona. Então, pessoal, nós temos alguns pontos bem relevantes a respeito dos nossos conhecimentos sobre as maratonas. Primeiro, que ela tem origem grega. O segundo, a sua metragem de 42.195 mil metros, né? Ou seja, 42 quilômetros, 195 metros. Nós temos também, atualmente no Brasil, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro são os principais, né? Onde acontecem as principais provas de maratonas hoje. Nós temos uma prova no Brasil bastante conhecida, né? Que acontece aí no final do ano, prova de São Silvestre, que muitas das pessoas pensam que é uma maratona. Mas ela não é uma maratona, por quê? Porque ela não tem todo o percurso de 42 km, 145 metros, tá? Ela é uma prova do atletismo, tá? Prova de fundo, uma prova longa, uma prova de resistência, porém, ela não é uma maratona, por quê? Porque ela não apresenta hoje, né, a metragem ideal a se sustentar aí dentro de uma prova de maratona, ok? E aí, pessoal, eu trago uma vertente diferente para vocês. Quando nós estamos falando de maratona, nós temos alguns atletas, eu gostaria que vocês observassem aí essa imagem que eu apresento para vocês agora, aonde temos um casal. Esse casal, ele é um casal maratonista, onde ele utiliza a maratona como um estilo de vida, né? Como que ele utiliza essa maratona como um estilo de vida? Porque ele, durante a prova, ele consegue aprender a aproveitar aquela jornada que ele está tentando superar até chegar à linha final. Para ele, não importa o tempo que ele vai conseguir terminar a prova. A sua verdadeira maratona está dentro dele mesmo, tá? Tentar superar, às vezes, seu próprio recorde, ou às vezes um limite ao qual ele não conseguiu desenvolver em provas anteriores.
E aí eles utilizam essas provas como uma forma de superação, né? De superar obstáculo, de superar muitas dificuldades, às vezes, que ele tem na sua própria vida. Olha que interessante, né? A lenda vive através das batidas do coração dos corredores. Alcançam metas e descobrem novas camadas de força dentro de si mesmo. Então, é uma forma de você levar, né, a maratona como um estilo de vida bem desenvolvida. Hoje no Brasil, esse aspecto, né, social, interacional, vamos dizer assim, participativo dentro dessas provas, ele é muito evidente, tem crescido bastante o número de adeptos, e isso só consolida ainda mais a participação cada vez maior de atletas em provas de maratonas. Então, pessoal, um outro aspecto que nós vamos colocar para vocês, além daqueles, né, de reforçar aqueles que utilizam a maratona como estilo de vida, são os aspectos profissionais. E nós temos aqui, dentro disso, os recordes que são superados pelos aqueles valorosos atletas que participam ali como nunca para tirar um menor tempo dentro da sua prova de maratona. O recorde no masculino, ele pertence ao queniano Kelvin Kiptum, tá? Ele conseguiu realizar a prova de maratona em um tempo recorde de 2 horas e 35 segundos. Infelizmente, atleta jovem, né, faleceu recentemente. Ele só tinha participado de 3 maratonas em toda a sua vida. Venceu as 3. Todas as provas ele conseguiu vencer. E na sua última, na terceira prova de maratona, ele conseguiu pulverizar o recorde que já durava por muito tempo. O atleta, né, após conseguir essa façanha, ele tentava ser o primeiro atleta a conseguir realizar uma prova de maratona com menos de 2 horas. Ele andou muito próximo, né, com um tempo de 2 horas e 35 segundos. Então ele treinava, né, incansavelmente para conseguir ser o primeiro atleta a realizar uma prova de maratona dentro de um tempo menor do que 2 horas. Já o recorde no feminino pertence à Zefa, né, que ela tem o tempo de 2 horas, 11 minutos e 53 segundos. Então a gente percebe uma diferença aí de praticamente 11 minutos aí em relação ao tempo masculino e feminino, aonde com esse tempo a gente observa esse crescimento da presença maciça e profissional das atletas do sexo feminino, cada vez mais demonstrando a sua valorosa participação e se empenhando cada vez mais nos seus determinados esportes. Isso é muito positivo para o desporto e, consecutivamente, também ali para as provas de maratona. A gente observa, né, numa prova de 42 quilômetros, uma diferença de 11 minutos, ela é muito pequena. Tá? Inclusive, nós temos vários atletas masculinos que não conseguem fazer uma prova dentro desse recorde aqui estabelecido por Azaf. Para que a gente possa, pessoal, ter uma noção de quanto mais ou menos gira em torno de um tempo médio de um atleta não profissional realizar uma prova de maratona, eu trago aqui para vocês. Olha que interessante, olha aí, ó, o tempo médio de uma maratona para aqueles atletas iniciantes ou que vai fazer sua primeira prova, ele varia entre 4 e 5 horas de prova. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Um atleta não profissional, que ele vai realizar, né, que ele se preparou para desenvolver ali uma maratona, inicialmente ele tem o tempo entre 4 e 5 horas de prova. Quando a gente observa, né, trazendo lá para aqueles recordes, onde um atleta ele conseguiu, né, no masculino ter o tempo de 2 horas ali e o feminino já 2 horas e 11, a gente observa basicamente quase que o dobro ali daquele tempo para um atleta não profissional. Então, para que a gente possa aí ter noção, lembra do que eu falei? Muitos daqueles maratonistas que utilizam aí essas provas como um estilo de vida? Olha aí essa prova agora, observa nessa imagem a quantidade de atletas participantes aí na última maratona de Chicago. Nós perdemos aí a vista da quantidade de participantes. São atletas que se deslocam do mundo inteiro para fazer
essa prova. Dito isso, a gente observa esse crescimento gigantesco da prática esportiva, muito por conta daquele primeiro aspecto que nós citamos para vocês, aqueles que levam a atividade física como um estilo de vida, não aqueles que levam as provas de maratona apenas como um lado profissional. Sendo assim, torna-se necessário nós termos alguns cuidados na preparação, ou seja, você, né, que quer futuramente virar um atleta de maratona, já pensou na sua preparação? Quais são os cuidados iniciais que você deve ter? Então, fazer uma ótima preparação física e mental, porque o percurso ele é longo e duradouro, então eu não necessito ser bem apenas fisicamente, mas também mentalmente, para suportar as dores que vai aparecer durante o determinado momento da prova, né? Manter uma alimentação saudável, isso não quer dizer que essa alimentação saudável ele seja só naquele período véspera de prova, mas não. Todo aquele período de preparação, às vezes 3, 5, 6 meses, né, que levam para que você possa desenvolver uma prova dessa. Então, durante todo esse período, é muito importante você ter uma alimentação bem saudável, porque o seu corpo ele precisa estar 100% no momento da sua prova. Um outro fator bem importante é o descansar, né? O nosso corpo ele também necessita de descanso para que ele possa estar fortalecido no momento que você vai executar essa prova tão difícil. E aí, pessoal, nós vamos relembrar o que nós tivemos na nossa aula de hoje. Primeiro ponto bem importante aqui abordado, nós tivemos aqueles pontos importantes de uma maratona, né? Que ele surgiu ali como uma mitologia grega, que a sua percurso de 42 quilômetros e 195 metros, né? Que as principais provas no Brasil acontecem no Rio de São Paulo. O segundo ponto importante, nós abordamos aqui a maratona como um estilo de vida, como eu citei para vocês. Esse grande número de adeptos, de participantes hoje que nós temos nessas provas, isso se dá justamente a esse fato, as pessoas adquirirem esse hábito como um estilo de vida, da prática de atividade física, tá? Não só aqueles voltados ao lado desportivo, mas aqueles que buscam ali melhor saúde, melhor qualidade de vida. Então esse ponto ele é bem relevante aqui na nossa aula de hoje. O terceiro ponto bem relevante também, pessoal, é a respeito dos recordes. Apresentei para vocês os recordes masculino, feminino, como também a diferença entre um e outro. E o último, nós apresentamos também a respeito dos cuidados na preparação. Quais são os cuidados essenciais que nós temos que ter em uma preparação para uma maratona, né? Como ter uma boa alimentação, como se preparar tanto fisicamente como mentalmente, né? Como ter um descanso necessário para o meu corpo. Então esses foram os pontos abordados na nossa aula de hoje. Agora, nesse exato momento, eu te convido a participar conosco. Esse é um momento muito especial, onde eu gostaria que você viesse participar aqui junto comigo. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito das maratonas. Você tem interesse em aprofundar o seu conhecimento a respeito da maratona? Então eu te convido de utilizar outros meios de pesquisa. Queria que você descobrisse quais são os principais atletas maratonistas brasileiros. Será se o Brasil tem atleta aí despontando aí no cenário mundial dentro das maratonas? Pesquisa para mim, manda aqui no WhatsApp da TV do CAITES, vem participar junto comigo. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até a próxima aula.